Estamos aqui na cidade de Jussara, localizado na noroeste do estado de Goiás. E aqui encontro 4 professoras apaixonadas pela educação. Confira comigo. E aqui comigo estão Karina, Renata, Arlete e Aline. Juntas criaram uma narrativa incrível a caminho da educação. Vamos começar com ela. A Renata vai contar um pouco como foi construir essa história junto com todas elas. Como foi o percurso e o caminho para chegar nesta conclusão. O percurso foi justamente a busca do conhecimento. Nessa narrativa que eu apresento, que tem como título O Sonho de Ser Professora, sobre o viés da prática libertadora, surgiu a partir justamente da necessidade que eu sempre tive como professora, pesquisadora e também mulher, de desenvolver pesquisas nessa área, na área da educação. E a partir disso, tanto eu quanto as outras professoras, nós buscamos justamente formações que pudessem nos preparar para contar as nossas histórias. Então aqui na narrativa eu conto todo o percurso que eu fiz desde a época da graduação, especialização, mestrado e doutorado, e também as pesquisas que eu desenvolvi, pesquisas de mestrado que também são associadas à educação e agora também a pesquisa de doutorado. E durante essas formações, algo que sempre me instigou é poder contar a minha história, poder escrever do modo como eu gosto de compor um texto, porque eu acredito que quando nós buscamos esse conhecimento, nós passamos a ter domínio de uma escrita. Então, nessa história que eu conto aqui, vocês vão perceber justamente esse meu caminhar, toda a trajetória que eu fiz para chegar nos níveis de formação, mas para além disso, que o nosso caminhar, ele está justamente respaldado e acompanhado de toda a nossa família, Deiane, porque as nossas famílias, elas estão aí caminhando junto conosco, na torcida. E esse livro, ele conta justamente isso. Então não foi só escrever um texto, foi mais que um texto que nos emocionou, um texto que nos fez relembrar de todo o nosso caminhar, de todo o percurso que nós vivemos até agora, porque creio que não vai parar por aí, né? Sim. Queremos continuar nesse processo de formação. E além disso, fez com que nós pudéssemos, né, também convidar os nossos amigos, nossas famílias, os nossos colegas de trabalho, num evento de lançamento nessa narrativa, todo o nosso percurso. E é isso. Então, sempre escrever, ler e buscar formações, buscar oportunidades, que nós todas buscamos formações em universidades públicas. Então, é possível dizer, né, e nós somos prova disso, que a educação vale a pena e que a formação ela é para todos. Basta simplesmente acreditar e correr atrás. Então, nós somos exemplos disso. Professora, como foi chegar nesse nome para esta obra? Só um minutinho que vocês vão acompanhar tudo completo no canal do YouTube da página Líder Divulgações e Notícias. Continuando aqui no canal do YouTube, vocês conferem essas grandes artistas, grandes escritoras, professoras e, aliás, todas aqui foram minhas professoras. Só a Karine que não, mas foi coordenadora pedagógica do meu filho, que tem 8 anos. Então acompanhe aí com a gente. Professora, continuando. Então, a ideia desse livro, né, As Cores de Cada História, é justamente para que nós pudéssemos contar todo o percurso formativo, né, nós enquanto professores. Na verdade, Deiane, esse livro, ele tem como organizadoras a professora, a doutora Carla Contes de Freitas, e também outra pesquisadora, professora também, né, que está terminando o seu doutorado, a Michele Avelar. Então nasceu a partir daí, dessas duas organizadoras que justamente queriam, né, contar que cada formação ela tem uma cor e tem um tom diferente. Porque o tom que a Karina, que a Aline e que a Arlete deu para suas narrativas e que eu dei para minha narrativa é diferente. Porque cada um compõe a sua história, o seu percurso de forma diferente. Então já deixo aí o convite para depois vocês também, além de ler as nossas narrativas, vocês também fiquem atentos à segunda publicação nossa,
que é quando nós vamos trazer aí nas nossas narrativas o mergulho, né, as nossas experiências que nós temos, mas com experiências na sala de aula. Aqui nós descrevemos as nossas experiências formativas, mas na próxima edição do livro, organizado pela Carla Conte e pela Michele Avelar, nós iremos justamente contar quais são as nossas experiências, porque a formação ela é importante, né? Todos nós vivemos a formação o tempo todo, mas também ver como que essa formação nos transformou e o que nós fazemos com essa formação em sala de aula também é importante para que a gente possa contar para os nossos futuros leitores da segunda edição do livro. Antes de a gente passar para a professora Arlete, Renata, quando vocês começaram a escrever essa história, essa narrativa, essa construção de cores, em qual momento vocês pensaram no leitor? Bom, quando nós escrevemos um texto, Daiane, nós trazemos aí primeiro todas as nossas experiências enquanto escritoras, tá? Com uma escrita com bastante detalhes. Na verdade, a escrita desse texto foi um texto muito rápido para nós escrever, porque quando nós escrevemos as nossas experiências, então é muito mais gostoso. E na produção desse texto, nós justamente buscamos isso, dar detalhes das nossas experiências para que aguçasse outros professores que estão aí, né, em sala de aula, que também querem adentrar em outros processos formativos, contar que é possível, né? Então, essa cor aqui não é só nossa, né? Aqui está a nossa cor, mas a cor também de cada história pode ser contada por outros professores. Então, justamente foi nesse pensamento, pensar de que forma nós poderíamos contar a nossa história e de que forma que quem faz a leitura desse texto pudesse também ver que é possível sim sonhar, voar, né, e acreditar que ser professor vale a pena. Eu amo a minha profissão, sou apaixonada pelo que eu faço, então aqui nesse texto tem justamente tudo que eu acredito que é possível fazer e acontecer enquanto pesquisadora, enquanto professora. E é isso que nós fazemos, damos tons, né, diferentes, mas tons que se assemelham ao mesmo tempo, que é justamente a nossa necessidade, a nossa busca de formar e também colocar isso em prática nos nossos processos formativos, né, nas nossas palestras que nós trabalhamos, outras produções de outros artigos que nós temos também publicado, e também por ser professores da rede municipal, e quando voltar, né, para a rede municipal, que a gente possa também ensinar os nossos alunos a que é possível também voar, mas voar por meio do conhecimento, que assim como nos transformou, pode também transformar os nossos alunos. É por isso que nós, como professoras e pesquisadoras, nós buscamos o nosso conhecimento, para que ele possa, sim, chegar até os nossos alunos e para que eles acreditam que a educação vale a pena e que o conhecimento pode transformar eles e pode dar a eles a oportunidade que eles quiserem. E não esqueça de acompanhar a biografia completa dessas escritoras, professoras extraordinárias. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Professora Arlete, como foi a experiência dessa escrita? É a primeira vez? Não. Na verdade, a minha experiência com narrativas já veio desde o meu mestrado. Porque no meu mestrado, como eu falei de memórias e formação do leitor, eu trago as minhas memórias de formação, como me formei como leitora. E essas narrativas, né, já veio a partir dessas memórias que eu já tinha escrito, tem um livro, né, dessas narrativas. E aqui eu faço um voo também, né, porque o título do meu texto é Construir e Reconstruir Caminhos Trilhados pelo universo acadêmico e profissional. Como o livro, as cores de cada história, né, os voos das narrativas, é como esse caminho, esse trilhar por esse universo acadêmico e profissional, é justamente esse construir. Você constrói uma pipa, solta e de repente você tem que reconstruir. Então todos os dias da nossa, tanto enquanto estudante, enquanto profissional, você está construindo e reconstruindo os seus caminhos. Que é algo que talvez não deu muito certo, você vai reconstruir para continuar trilhando esses caminhos. E para chegar até essas narrativas, então foram muitos caminhos trilhados, né, que a gente passa por esse universo acadêmico e vai transformando tanto as nossas vidas, as nossas identidades, como profissional, né, da educação.
Então, ser professora, trazer essas narrativas é uma experiência gratificante para a gente, às vezes até emocionante, por você contar o caminho que você percorreu para chegar até num produto final, que é um texto que a gente narra aqui nesse livro. Como não é a primeira vez, deixa um recado para os estudantes, para os professores que ainda não escreveram. Uma mensagem para eles de motivação para eles escreverem no futuro, agora. A verdade é que essa força que a gente tem que ter, porque às vezes você não acredita. E se falar em acreditar, às vezes eu também não acreditava em mim. Então foi caminhando, né, a passos lentos e buscando esse conhecimento, lendo, observando as pessoas em minha volta e percebendo que eu também seria capaz. Então todos nós somos capazes, basta acreditar naquilo que você construiu, é sua história que você construiu. Então você é capaz de reconstruí-la por meio de uma narrativa, de um texto, e todos nós somos capazes de chegar. O professor que às vezes fala, não consigo, consegue. É só você acreditar no seu potencial, porque todos nós temos um potencial e a gente é capaz de construir todos os dias e reconstruir para chegar num texto, numa graduação, numa especialização, no mestrado e num doutorado. Então, estou aqui hoje, né? Eu sou doutoranda e acredito que todos nós somos capazes. Não só nós que estamos aqui, mas como qualquer professor que está na sala de aula, qualquer um outro professor que está na sala de aula, que consegue, né, o desafio da sala de aula já é muito grande, ele será mais um desafio a ele, os estudos. Então, ele é capaz de conseguir sim, basta acreditar. Que bom! Eu fiz essa pergunta porque minha orientadora está aqui e é prova disso. O meu TCC foi o medo da escrita, né? A relutância da escrita, porque as pessoas têm medo de escrever. E agora com essas autoras aqui, com essas escritoras aqui ao meu lado, isso só realmente fortalece a gente, né? Nos motiva e nos diz que todos nós somos capazes. Basta realmente acreditar. Eu acredito muito na palavra, acredita que acontece. Você acreditando, acontece. E outra coisa fundamental é a família. Sem a família, a gente não consegue caminhar. Né, professora? Isso mesmo. A gente tem medo do papel em branco e ele nos causa medo. Não pensem vocês que eu não tenho medo. Eu tenho muito medo, mas eu acredito. Eu falo, eu sou capaz e vou começar. E eu consigo ir até o final. Então, não saia daí que a gente continua esse bate-papo. Ainda temos duas professoras, escritoras, apaixonadas também pela educação. Continuando esse bate-papo incrível, voltado completamente pela educação e mais. Educação pública, educação de qualidade. Vamos falar com ela, que também é apaixonada por criança, professora Karine. Conta pra gente como foi escrever essa obra. É a sua primeira obra? É a minha primeira obra publicada. Antes de responder isso, conta como foi construir essa relação aqui, porque isso aqui é uma amizade muito grande, né? Sim. São amigas. Como Isso. foi chegar essa relação para o resultado ser esse livro? Então, a amizade com as meninas começou desde as experiências, né? E as trocas de projetos pedagógicos no município de Jussara. A Arlete sempre trocava figurinhas com ela, né? Como coordenadora. Renatinha também, né? Sempre acreditando no potencial de cada um da gente, né? E a Aline também, né? A Aline não tive experiência de trabalhar juntas, mas a gente está sempre compartilhando. Resumindo, vocês são uma equipe que estão ali sempre motivando uma a outra a continuar estudando, a continuar pesquisando e levando, né, a educação à frente. Isso, nos bastidores estamos sempre socorrendo uns aos outros. Isso é muito importante. Mas conta a sua experiência dessa escrita. É a primeira vez? Então, é a minha primeira publicação. Parabéns. Em livro, mas já tenho publicações em participações em resumos, né? E artigos em anais, em projetos pedagógicos e artigos também do mestrado. Uma parte da sua escrita que você deixou aí, conta que mais motivou você a continuar a pesquisa, a estrutura do texto. Então, aqui eu conto a história, eu fui convidada a contar a minha história, né? De quando, a minha história profissional, que começou no magistério, né? A minha mãe me incentivou. E como eu queria muito um trabalho, né, eu segui os passos, as ideias, né, e o anseio da minha mãe. E eu obedeci e estudei e cheguei até aqui, né. E com os olhos brilhando. Eu sou professora porque, assim, fui aprendendo a lidar, fui aprendendo com as experiências pedagógicas de sala de aula
e eu não me arrependi. Gostei muito. E aqui tá as experiências, né? Porque a escrita, eu sempre falo que a escrita dói, né? Pegar um papel em branco, começar a escrever, não é fácil para ninguém. Tem pessoas que têm mais facilidade, né? Eu não tenho, mas eu vou com medo e vou com medo mesmo e dá certo. Tem dado certo. Acredita que acontece, né? Acredito primeiro. Exatamente. Eu penso em Deus, penso nas possibilidades, né? Peço ajuda das meninas, né? Na Ratinha tá sempre aqui, um apoio moral maior, né? E a gente vai trocando figurinhas, a gente vai aprendendo. Todo dia é um aprendizado diferente. O leitor, ele vai ler a sua parte e o que você tem para mostrar para ele de uma professora lutadora, guerreira, que acredita na educação, que acredita no ensino, que acredita que é aqui que vai mudar o futuro? Então, na minha história eu conto da experiência profissional e também tem partes, né, da minha vida pessoal, que não tem como andar separado, né? E o leitor vai aprender um pouco da minha história, aprender que tudo que a gente pensa positivo, que a gente vai em busca, a gente consegue, né? E como é esse malabarismo, né? Cuidando de casa, filho, trabalho, né? E tudo. E estudo, que a gente nunca parou, né? Eu nunca parei minha vida para eu poder ter meus filhos, para eu poder estudar, para eu poder trabalhar. Não, foi tudo junto ao mesmo tempo. E ser professora, gente, não é fácil. Não. Aliás, não deve ser fácil, porque eu ainda não vi uma professora que quando está, né, perante os alunos, não demonstre tanto amor, tanta paixão. Tanto é que quando a gente visita uma sala de aula, você vê naquela pessoa você. Uhum. Parece que ela é a mãe do seu filho, né? Parece que ela é um parente tão próximo, porque ela não lida só com a educação ali da sala de aula. Ela se preocupa com tudo, com o bem-estar. Os alunos é como se fossem os nossos filhos, a gente dá a vida por eles, né? E muitos dos que têm dificuldade, a gente vê as dificuldades que a gente passou no passado, né? E a gente tenta ajudar eles de uma forma mais leve, tranquila, tendo amizade, conversando, né? Então, pessoal, ser professor não é fácil. Como a professora Karine falou, ser professor é dar a vida pelo aluno. Vamos agora falar com ela, a professora Aline. Para finalizar esse bate-papo incrível, tão gostoso e apaixonante, vamos falar com ela. Professora Aline, conta sobre essa expectativa dessa escrita. Já sei que a senhora não é a primeira vez que escreve. Já tem vários artigos aí publicados. Conta mais essa experiência. Então, essa experiência foi diferente porque ela teve um significado especial para mim, porque a gente sempre escreve sobre as nossas pesquisas. Então, poder falar da minha trajetória, né, dos desafios, de todas as conquistas, né? Eu comecei a estudar muito cedo, eu tinha 3 anos quando eu fui para a escola. E eu falo que até hoje eu estou estudando, né? Que eu estou no doutorado agora. E assim, eu nunca deixei de estudar. Sempre foi um sonho, eu sempre gostei, eu sempre fui muito incentivada pela minha avó materna, né? Eu já não tenho mais próxima a mim, mas ela me motivou muito, ela sempre falava, vai dar certo, né? Então, assim, em todos os processos seletivos, ela estava ali me incentivando e isso me deu muita força. Então, quando a professora Carla e a Michele me convidou para escrever o texto, eu achei interessante, porque dessa vez eu ia poder falar um pouco da minha história, da minha vida, e foi prazeroso escrever, eu gostei bastante e eu espero que todos gostem também. Professora, e onde podemos encontrar essa obra? A professora Carla, né, ela está vendendo os exemplares, quem quiser pode falar com uma de nós que a gente consegue passar o contato e pode adquirir a obra sim. São várias histórias, né, de vários professores, cada um com a sua cor, né, tem histórias lindas de vida aqui. Não só da carreira profissional, né, como as meninas falaram, não tem como estar desassociado da família. Então, tem toda a trajetória familiar, pessoal e também a vida acadêmica, né, a experiência como professor, todas as nossas angústias, né, a gente trouxe para o livro todos os nossos sonhos, as nossas conquistas estão aqui no livro. E o leitor, após ele fazer a leitura de todas as histórias de vocês, o que você acha que ele vai levar de experiência da sua escrita, da sua página? Eu acredito que ele vai se sentir motivado, sabe? Porque aqui a gente mostra a nossa força, a nossa garra,
que sempre foi difícil, né? Não é fácil ser professor, não é fácil escrever, não é fácil passar pelos processos seletivos das estaduais e federais, que é o nosso caso, né? São processos árduos que demandam tempo, demandam esforço, todas nós aqui temos família, filhos, né? Então, assim, eu acho que a pessoa que lê as nossas histórias, eles vão sentir, né, essa força, essa garra, a determinação. E a gente, mesmo sofrendo, a gente está ali, sempre firme, forte, dando força uma para a outra, né? Quando uma está assim cansada, a gente fala, não, levanta que a gente precisa seguir. Então, acho assim que eles vão perceber a força de cada professor. Tem histórias lindas aqui. Eu acho que vai ser assim muito motivador. Escrever é doloroso e é prazeroso. Em algum momento pensou em desistir? Não. Não é meu forte, assim, essa questão de desistir, eu sempre deixo pra lá. Às vezes é difícil, a gente cai, mas a gente levanta. Desistir não, jamais. Tá certo, pessoal, vocês vão acompanhar a biografia completa de todas essas escritoras, professoras, no próximo vídeo. Eu sou a Aline Moreira, sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em Letras e Pedagogia e atualmente estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Catalão. Sou Arlete Cristina de Oliveira, formada em Letras, graduação em Letras aqui na Universidade Estadual de Goiás, campus Jussara. Tenho 2 especializações em docência do ensino superior e coordenação pedagógica pela Federal. Fiz mestrado na Universidade Federal de Goiás e sou doutoranda hoje também da Universidade Federal de Goiás. Sou professora do município de Jussara, Goiás, e hoje também sou professora da Universidade Estadual de Goiás. Olá, sou Karina Gomes Leal, casada. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Sou professora no município de Jussara, Goiás. Faço mestrado no programa POSLI, na Universidade Estadual de Goiás, campus Cora Coralina, na cidade de Goiás. Sou Renata Herbert de Moraes Souza, professora, pesquisadora, mãe, mulher, esposa, filha. As minhas formações, elas se centram justamente em licenciaturas. Tenho graduação em letras, português e inglês. Também tenho licenciatura na área da pedagogia. Tenho especialização na área de língua portuguesa e linguística. E mestrado com formação em ensino na educação básica pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, também sou doutoranda do programa de pós-graduação em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás na área de estudos linguísticos. Deixo aqui o convite para que todos possam conhecer as nossas narrativas, que assim como nós aprendemos a voar, que vocês também possam voar e acreditar que é possível conquistar todos os nossos sonhos por meio do conhecimento, por meio do modo como nós acreditamos que é importante ser um professor no contexto escolar. E não podia deixar de falar que também atuo na educação básica no município de Jussara. Já faz 25 anos praticamente que eu sou professora dessa rede.